Vira e mexe, o assunto de função vai estar presente na tua prova de matemática do Enem. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar os principais tópicos de função quadrática que tu vai precisar para não errar mais questão sobre esse assunto. Então, vem comigo que eu vou te ensinar agora. Fala fera, vai cair no Enem, tudo certinho com vocês? Meu nome é Henrique Araújo, sou professor de matemática que vou te ensinar a função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau. E por que a gente considera a função polinomial do segundo grau? Porque a gente vai ter uma incógnita, o x elevado ao quadrado. Me diz aí, como é que eu posso representar isso? Bom, a função quadrática ela pode ser representada da seguinte maneira, onde a gente tem aqui o f de x, que ele pode ser trocado dependendo da ocasião ali da minha questão, pode ser o lucro de x, pode ser a altura de x, então a gente tem esse f de x aqui, sendo ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse azinho ele vai estar sempre acompanhando esse x ao quadrado, o b vai estar sempre acompanhando o x, e o czinho vai ser aquele nosso forever alone, vai estar sempre sozinho ali, também conhecido como termo independente, ele não depende de x para acontecer. Lembrando também que esse f de x aqui ele também pode ser escrito como y. Ele ficaria y igual a minha função, a minha equaçãozinha aqui que representa a função quadrática. Ela também pode ser escrita de uma forma com dependência nos valores das raízes, onde a gente consegue obter o azinho, sempre diferente de zero, vezes x menos x1 menos a raiz, e x menos x2, a minha outra raiz, sendo um produto aqui disso, que também é conhecido como a nossa forma fatorada da função quadrática. Isso é muito importante para a tua prova, não esquece, tá? Mas então, como é que a gente vai calcular essas raízes? Bom, então quando a gente for calcular a raiz da função quadrática, a gente segue alguns padrões parecidos, similares ali quando a gente fosse resolver a equação do segundo grau, que é justamente quando a gente pega o f de x igual a zero. Tá? Então, quando a gente faz isso, a gente vai calcular delta, a gente vai calcular Bhaskara. Tá? E delta, inclusive, né, o nosso determinante, nosso discriminante, ele vai determinar para a gente quantas raízes vai ter a função. Então, se o delta ele for positivo, for maior do que zero, a gente vai ter duas raízes diferentes, distintas. x1 é diferente de x2. Se delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes iguais, idênticas, ou seja, apenas uma única raiz. E se delta for menor do que zero, a gente não vai ter raiz real. Muito por causa de quando a gente for calcular o Bhaskara, a gente vai ter uma raiz de delta, raiz quadrada de delta. Sabemos que a raiz quadrada de um número negativo não está presente nos reais. Consequentemente, quando a gente vai calcular aqui, Bhaskara, o x menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E Rick, cadê o x1? Cadê o x2? Quem são essas duas raízes aí? É só a gente subdividir esse mais ou menos. x1 a gente coloca o mais, x2 a gente coloca o menos, ou vice-versa. Vai depender de como você queira resolver aí a minha função. Pô, Rick, muito interessante, né? Mas e como é que seria esse gráfico aí dessa função? E como o delta ele diz pra gente quantas raízes a gente vai ter, ou seja, quantas vezes o gráfico ali toca o eixo x, a gente precisa saber como é o gráfico dessa função, né? Consequentemente, o gráfico da função aqui, é muito em virtude do nosso azinho. Sabemos que o gráfico da função quadrática é uma parábola e ela pode ser para cima ou para baixo. E quem vai determinar isso para a gente é o azinho. Que eu disse para vocês, o azinho ele tem que ser diferente de zero. Se ele é diferente de zero, ele pode ser positivo, a gente está feliz. Sorrisão, para cima, com cavidade para cima. Ou ele pode ser negativo. Negativo, tá triste, com cavidade para baixo. Tá? Ou seja, a abertura ali da sorrisão para baixo, a abertura da parábola para baixo. Tá? Então, feliz, sorrindo. Carinha para cima, carinha feliz aqui, carinha sorrindo. Triste, carinha para baixo. Tá? Então, não esquece disso que vai ser muito importante para a gente determinar como é que vai ser o gráfico da minha função. E a partir desse gráfico, carinha feliz, carinha triste, sorriso para cima, sorriso para baixo, ele vai determinar alguns pontos, inclusive o ponto mínimo da função, quando ele está com o sorrisão lá para cima, e o ponto máximo da função quando está com o sorriso lá para baixo. Bom, e a partir da função quadrática, a gente consegue obter algumas relações entre a ideia do valor máximo e valor mínimo, que pode ser aplicado em algumas situações, como por exemplo o lucro. Qual o lucro máximo da minha relação? Ou então a altura. Imagine que eu estou aqui jogando basquete, joguei a bola,
E aí, qual é a altura máxima que eu consigo ter? Ou melhor, como é que eu calculo o valor desse máximo ou desse mínimo da função? E bom, para a gente calcular quem é esse ponto máximo e quem é esse ponto mínimo, basta a gente calcular o vértice da minha função. E esse vértice ele pode ser calculado de duas maneiras. Da maneira trivial, que vocês vão encontrar em livros, em outras literaturas, a gente vai ter ali ó, que o x do vértice vai ser representado por menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. E que esse delta é aquele mesmo delta que a gente já calculou? Sim, menos delta sobre 4a. Mas existe um método aqui que só você, fera, vai cair no Enem, vai entender e aprender. Presta bem atenção. Como é que eu vou calcular esse x do vértice? X do vértice vai ser a soma das raízes dividido por 2. Aquelas raízes que a gente calculou aqui no Bhaskara, exatamente. O x1 e o x2. Somei os dois carinhas, dividi por 2. Tá? E a gente calcula dessa forma o x do vértice. Ah, Rick, quando tiver apenas uma raiz, aquela raiz vai ser exatamente o meu x do vértice. Tá? E o y do vértice é só a gente pegar a função e no lugar desse x aqui, eu colocar exatamente o valor do x do vértice. E aí eu vou chegar também na resolução do y do vértice. São duas formas aí da gente calcular distintas do convencional. E só você, fera, vai cair no Enem, tem acesso aqui nesses vídeos. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Cheiro, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.